quando se tornou normal olhar para uma quantidade de acontecimento e a gente viver a nossa vida como se nada estivesse, como se tudo tivesse normal. Quantidade de terremoto, de pessoas passando fome, de guerras, de rumores de guerra, as coisas acontecendo, todos os sinais bíblicos estão acontecendo, mas a pergunta é, quando a igreja começou a ver isso e normalizou isso? Eu penso que se a igreja do passado estivesse hoje aqui, elas estariam olhando para tudo isso e as igrejas estariam lotadas, e não pregando sobre prosperidade, e não com um culto motivacional, e não com um culto com o intuito de encher o ego dos ouvintes, mas um culto pregando sobre o temor e sobre a volta de Jesus. Então aqui o objetivo desses 3 episódios que nós vamos falar sobre um reino dividido, o reino dividido, cuja Bíblia fala que ele não subsiste, que ele não consegue permanecer, ele terá 3 episódios, e que em nome de Jesus, que seja do seu profundo interesse em participar desses 3 cultos, amém, gente? Nós estamos recebendo notícias de uma guerra que está acontecendo entre Israel e Irã. Pastor, mas me explica o que isso impacta na minha vida, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com a minha salvação, com a minha fé, com o Deus que eu creio. Eu vou explicar para você. Primeiro, essa guerra é uma defesa. Israel, ele está também atacando, aliás, ele iniciou o ataque para poder se defender, porque o Irã, ele é tomado, então preste atenção nisso, o Irã, ele é tomado pelo Estado Islâmico, são extremistas que têm uma fé islâmica, e eles tomaram o poder desse país, Irã, e eles fizeram uma promessa, eles juraram uma promessa. Qual promessa? Varrer Israel, acabar com Israel, fazer Israel sumir do mapa, desaparecer. Então eles começaram a criar 15 bombas nucleares, 15 bombas nucleares. Então quando Israel descobriu isso, eles iriam ficar assim, de braços cruzados, esperando acabar com tudo? Eles não poderiam fazer isso. Então eles foram lá e começaram a atacar todas as bases onde estavam sendo construídas essas bombas nucleares e a matar os cientistas. Então o Irã começou a revidar e começou a atacar Israel, a atacar Tel Aviv, a atacar Jerusalém, que é a cidade santa, a cidade que Jesus esteve. Mas como se originou isso? Como que isso começou? Por que que isso começou? Que isso tem a ver com a gente? É isso que a gente vai falar. Põe em Gênesis 16, eu vou ler e depois vou explicar para vocês. Amém? Diz assim, isso começou lá com Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Versículo 2, e disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma pois a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai,
Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom e aos teus olhos, o que é bom e aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então, até aqui o que aconteceu? Abraão, ou Abrão, porque ainda o nome dele não tinha sido mudado, ele estava casado com Sarai, que depois seria chamada de Sara, e a esposa dele não podia ter filho. Abrão podia. Ele podia, ele tinha condições de ter filho, condições físicas de ter filho, mas a esposa dele era estéril, tinha o ventre fechado, não podia ter filhos. E Deus havia feito uma promessa para Abraão. Abraão, ele havia saído da terra dele, estava morando em Canaã já há 10 anos, então já tinha passado 16 anos. Ou seja, Deus chamou Abraão com 75 anos, Abraão estava com 86 anos e não tinha acontecido nada. Nada de filho, nada de barriga na Sara, nada de barriga, nada, tinha acontecido nada. Nada do que Abraão tinha expectativa tinha acontecido. Então a esposa de Abraão, vindo a decepção de Abraão, vindo a esperança de Abraão que nunca acontecia, falou para ele: olha, deita com a nossa serva, deita com Agar, era uma serva egípcia, e ela vai te conceber uma luz, e o problema vai se resolver. E Abraão concebeu, ele cedeu, ele aceitou a sugestão da esposa dele, deitou com ela, ela teve filho. Só que depois que ela teve filho, ela começou a olhar para Sara com desprezo. Ou seja, ela estava querendo tomar o lugar da mulher de Abraão. Aí a mulher de Abraão, ela falou: não, ó, esse agravo eu vou colocar diante de você, você vai decidir entre mim ou ela. Aí Abraão falou: não, eu decido ficar com você, faz o que você quiser com ela. Até aí, entenderam? Então vamos continuar. Aí a mulher, ela foi, expulsou a mulher, tirou a mulher daquele acampamento, e a mulher foi barriguda, buchuda para o deserto. Versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Grave esse nome aí, por favor. Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz. O que ele ia ser? Homem feroz. Grave isso aí. E a sua mão será contra todos. Ele vai ser contra todos. E a mão de todos contra ele. Quer dizer, ele não vai dar bem com ninguém. Ele não vai se dar bem com ninguém. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então nós vamos até aí, aqui a gente já vai aprender muita coisa. O que aconteceu? O anjo aparece e fala assim: olha, você está carregando um fruto que é de Abraão, e esse filho seu, ele vai se multiplicar, ele vai ser forte, ele vai ser feroz, ele vai estar contra todos, todos vão estar contra eles, e eles vão estar de frente dos seus irmãos. Então aqui nasce um filho, presta atenção nisso, que não era o filho da promessa. Esse filho não estava nos planos de Deus. Esse filho estava fora do script de Deus, fora daquilo que Deus havia determinado na vida de Abraão.
Foi uma decisão dele com a mulher. Eles não consultaram a Deus, eles não perguntaram nada para Deus e tiveram esse filho. Só que o que aconteceu? Ismael, ele teve mais 12 filhos, semelhante como Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão, que também tiveram 12 filhos. Ismael, ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos povoaram a terra, aonde nós conhecemos como Oriente Médio e uma parte da África, a parte norte da África. E aí nasceu os povos árabes, cujo a sua crença principal é o islamismo, da onde vem a guerra contra Israel. Entenderam até aí? Então, esse filho que ia crescer, esse filho que não ia se dar bem com ninguém, esse filho realmente cresceu. E ele está exatamente posicionado de frente com o seu irmão. Irã e todos esses povos cercam Israel. Atrás de Israel, do país de Israel, tem um mar. E na frente de Israel, todos os inimigos deles, que são frutos desse filho, Ismael. Os povos árabes, eles são constituídos por 22 países e formam a segunda religião maior do mundo, com 1,9 bilhões de islâmicos. Os cristãos, incluindo evangélicos e católicos, têm 2,2 bilhões, então bem pertinho. Então tudo começou quando Abrão resolve tomar uma atitude por conta própria. Esse foi o princípio de tudo. Amém, gente? E o que o Senhor está falando para a gente? O que a gente aprende com isso? O que nesse primeiro episódio nós vamos aprender? Que nós precisamos confiar em Deus. Que nós precisamos realmente confiar em Deus, porque uma atitude errada da sua parte, tirando Deus de lado e tomando as rédeas da sua vida e agindo do jeito que você quer, você pode trazer para você consequências que vão se perpetuar por muitos e muitos anos. Por conta disso, Israel sofrerá ataques, inimigos, adversários até a volta de Jesus. Tem atitudes que, se você tomar por falta de confiança em Deus, você vai sofrer com isso até a volta de Jesus. Você vai sofrer com isso até a vinda dele ou até a sua morte. Não compensa. Eu sei que muitas das vezes parece sim demorado a promessa, mas o nosso Deus, Ele sabe quando é a hora certa. E enquanto não acontecer, é porque Ele sabe também que não é a hora certa. Nós somos criança diante de Deus, nós somos imaturos diante de Deus, nós não sabemos o que realmente vai acontecer, só que Deus sabe. Deus sabe se Ele vai nos perder, Deus sabe se a gente vai se afastar, se a gente vai se esfriar, se a gente vai para um lugar distante, se alguma coisa, se Ele conceber alguma coisa fora do tempo para nós. Então muito cuidado, para você não dar o seu jeitinho com a sua vida. Muito cuidado para você vir de uma forma, vir de outra forma, ir lá e fazer as coisas do seu jeito. Porque veja bem, Abrão, em um certo momento da história dele, ele orou por algumas mulheres de Abimeleque, que porque esse homem seduziu Sara, Deus trancou a ventre de várias mulheres, e Abrão orou por essas mulheres conceberam filhos. Tem dias, quando eu digo dias, são momentos, que você vai orar por pessoas, e elas vão receber primeiro do que você. Vai ter momentos que você
vai orar pela bênção, pelo milagre de alguém, enquanto você continua na fila aguardando o seu, porque não chegou sua hora. Veja que Abraão, ele poderia ter filhos, só que a promessa de Deus envolvia Sara. Sara fazia parte, o milagre também envolvia ela, porque ela era estéril. Só que Abraão, ele poderia contornar a situação, porque ele não era. E às vezes a gente quer tirar Deus de lado, a gente quer falar, não, isso aqui eu não preciso de Deus. Claro, se Ele me ajudasse, se Ele me atendesse, pô, muito bom. Mas também se Deus não me atender, eu dou um jeitinho por aqui, eu conto com a ajuda de alguém por aqui. E sem você perceber, você vai pegando de novo o controle da sua vida, que um dia você colocou nas mãos de Deus. Sem você perceber, você vai deixando de confiar em Deus. E o princípio elementar da fé é esperar em Deus, é aguardar em Deus. Isso parece muito bonito e às vezes até poético, mas é extremamente difícil. É muito difícil esperar, porque às vezes a gente tem ideia que as coisas vão acontecer assim, depressa, vai acontecer rápido, sabe? Porque você lê a Bíblia, aí você abre lá no Evangelho, aí você lê assim, ó, Pedro aqui, ele foi preso. Aí você vira a folha, Pedro aqui foi solto. É como se sexta-feira ele foi preso, sábado ele foi solto. Aí você vira a página, Pedro prega para reis, para pessoas, levanta paralítico, tal, aí você olha, aí na outra ele foi preso de novo, aí você vira a página. Então na nossa ideia, na nossa cabeça, isso aconteceu assim, segunda, terça, quarta, quinta, e assim foi, mas não é assim. Tem coisas que aconteceram, que demoraram um ano, só para você ter ideia. Quinta nós falávamos sobre a conversão de Paulo, um culto maravilhoso, maravilhoso, quem esteve aqui sabe, uma palavra que abrange, que abraça a todos, foi maravilhoso, pelo menos para mim, foi de muito aprendizado, de muito ensinamento. Detalhe, depois do chamado de Paulo, até Paulo for chamado por Pedro, se estima que demorou de 7 a 10 anos, Paulo ficou no anonimato, ele era um dos principais ali dos fariseus, se entrega para Jesus, até ele fazer parte dos servos, ele está lá com Pedro, com o pessoal e começar a missão, se estima que demorou entre 6 a 10 anos, que ele estava no anonimato, que ninguém sabia sobre ele. Mas sabe isso o que quer dizer? Que no anonimato Deus está cuidando de nós, que Deus está preparando a gente, que Deus está guardando, está ensinando, está formando, até no tempo determinado Ele fazer aquilo que Ele tem para você. E nesse período, nós não podemos agir por conta própria. Lá em Isaías 64 vai dizer que desde a antiguidade, nunca houve um Deus assim, nunca se ouviu, nunca se viu um Deus assim que trabalha para aqueles que neles esperam. Então tem momentos que você não pode sair agindo, como eu fico muito triste com algumas pessoas que agem assim, eu não vou mais para a igreja. Não vai por quê? Quem disse que você não teria guerra? Quem disse que você não enfrentaria lutas? Quem disse que você não veria situações? Quem te disse isso? O que mais a gente vê na Bíblia são problemas que acontecem. Eu fico muito triste com pessoas que dizem assim, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de Jesus. Por quê? Porque meu filho está doente, porque isso está doente. O meu pai morreu de câncer. Quando eu voltei de Minas, na quinta-feira eu estava na garagem pregando de Jesus, porque tem momentos que Jesus faz, tem momentos que Ele não faz, e se Ele não faz, eu tenho que confiar que esse foi o melhor caminho, que essa foi a melhor decisão. Amava o meu pai, orei pelo meu pai, pude batizar, falava de Jesus para ele, queria muito, muito, com todo o meu coração que ele fosse curado, mas não deixei de acreditar nem 1% menos no Deus que eu creio, porque ele não foi curado. Então nós precisamos, eu sei que é difícil,
mas nós precisamos alcançar uma maturidade espiritual e rápido, porque tem decisões que, se a gente tomar para a nossa vida, a gente vai se arrepender amargamente, a gente vai colher frutos e frutos de lágrimas. Aprenda a esperar, aprenda a confiar em Deus, porque Deus, Ele trabalha, ainda que seja no último minuto do segundo tempo, é o seu segundo tempo, só que para Deus foi o tempo certo, foi a hora certa. Você vê, Abraão teve Isaque com 100 anos, morreu com 175 anos, 75 anos ele curtiu o filho dele, e ele aprendeu a lição, porque mais para frente, Deus vem, depois que ele tem Isaque, e Deus pede Isaque, você sabe da história. Deus, ele pede Isaque, entrega o seu filho como sacrifício para mim, ele pede Isaque, só que tem um detalhe, dessa vez, Abraão ouviu a Deus, pediu Isaque, presta atenção no pastor, eu vou entregar sim, pegou Isaque e foi levar Isaque, e uma das confissões de Abraão, olha que forte, ele disse assim, eu tinha esperança, isso vai estar escrito lá em Hebreus, ele diz, eu tinha esperança, que até das cinzas, Deus poderia trazer Isaque, ele aprendeu, que ele pode confiar em Deus, que Deus não falha, que a palavra de Deus é fiel, e se você for fiel com Deus, Ele será com você fiel até o fim, porque se não aconteceu, é porque não chegou no fim, porque Ele vai ser fiel até o fim com você, seja fiel com Ele, e ser fiel com Deus, é em tempos difíceis, mas também em tempos fáceis. Às vezes a gente pensa assim, olha, quando eu passar isso, quando eu estou passando essa dificuldade, olha, eu vou permanecer fiel com Deus, só que a gente esquece, que nos tempos fáceis, nos tempos bons, nós também temos que ser fiel. Davi, ele não caiu com Golias, Davi caiu no palácio, com Golias ele confiou em Deus, no palácio ele deixou de ir para a guerra, olhou Betseba, chamou ela e se deitou com uma mulher casada. Então Davi não caiu com Golias, Davi caiu no palácio, Davi caiu no melhor momento que ele tinha. Cuidado com o melhor momento da sua vida, porque se você deixar de confiar em Deus, você pode cair também. Você não caiu quando estava difícil, você não caiu quando você não tinha nada, você não caiu quando você não era ninguém, quando ninguém te queria, quando você era dado como um qualquer, mas se Deus te levantou, te ergueu, cuidado, porque nos tempos bons você pode cair também. Daniel, ele teve uma proposta, e foi servido para ele um fino banquete, finas iguarias, e ele disse, não, com isso aí eu não vou me corromper. Ele foi fiel em tempos bons, só que ele também teve amigos jovens, e como eu disse, há um culto desse atrás, como é difícil um jovem se converter para Jesus, não é um jovem na igreja, eu vejo no Instagram um monte de jovem na igreja, e eu tenho um sobrinho que é jovem, fez uma semana, né? Fez 18 anos, eu estava lá, trabalha comigo, ele é jovem, estuda numa escola ali perto da John Boy, e aí ele falou assim, a gente estava passando na frente de uma igreja que tem ali na Anhanguera, aí ele falou, os meus amigos vêm aqui, um monte de amigo meu vem aqui, eu falei, que legal, legal, né, tá indo para a igreja, aí ele falou, mas eles vão para ficar com as meninas vão para ficar com eles, então não significa nada, eles postam fotinha quase como se estivesse na balada. Esses dias eu vi um vídeo dos jovens, aí o cara filmou, Igreja Batista, sei lá de onde, né? Não quero aqui falar disso. Mas estava tocando funk lá dentro da igreja, um monte de jovens jogando sinuca e tal, um movimento da igreja, dentro da igreja. Então, o que isso nos ensina? Que para um jovem se converter, é extremamente difícil, é uma obra mesmo de Deus. Deus me chamou, eu tinha 20 anos, a Renata 19 anos, a gente deixou tudo, os amigos, deixamos tudo, e fomos servir a Deus,
fomos para os bairros evangelizar, fomos viver a fé, se batizamos nas águas, recebemos o Espírito Santo, e fomos trabalhar, evangelizar, cuidar de tribo, fazer culto, fazer núcleo, e a gente foi seguir um chamado, e eu vejo que isso não tem como ser algo normal. Às vezes é com a gente não dá tanta relevância, mas quando a gente percebe, isso não é algo normal. Se o Espírito Santo vir e não tocar, impossível acontecer. Só que a Bíblia fala de 3 jovens amigos de Daniel, que foram testados para ser jogados na fornalha, e eles continuaram confiando. Ele falou: olha, pode jogar, se Deus me livrar, tudo bem. Só que se Deus não nos livrar, está tudo bem também, porque eu não vou se curvar para esse Deus aí que você fez. Aí, então, aquece a fornalha aí, 7 vezes mais. Aí o rei foi ver se estava quente. O que aconteceu? Queimou a mão. E quando jogou os homens lá, os jovens lá, Jesus estava, o 4º homem estava lá com eles. Pô, isso é muito grande. Sabe, a gente confiar em Deus dessa forma. É difícil confiar. É difícil quando você olha para um lado, não tem saída, para o outro lado tem saída, porque às vezes é mais difícil você parar e não agir, do que você escancarar a porta da sua casa, do seu carro, e sair louca na rua para resolver a situação. É muito mais difícil de você falar: poxa vida, me cercaram, peraí, dobra o seu joelho, Senhor, eu estou entregando aqui nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Olha, eu não vou sair, eu não vou correr, eu não vou fugir, mas eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus, eu vou escolher esperar em Deus, eu vou confiar. E às vezes pode demorar anos, às vezes pode demorar dias, às vezes pode demorar semanas, mas não importa, porque se você escolheu esperar em Deus, e Ele está vendo isso em você, a cada dia você está sendo aprovado diante dEle, e isso que é importante. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você que diz assim: pastor, eu preciso confiar em Deus, preciso confiar mais em Deus, porque quando acontece alguma coisa que foge do meu controle, pastor, eu fico desesperado, eu me sinto sozinha, eu me sinto sozinho, parece que minha fé, como se pegasse uma garrafa de 2 litros, abrisse e jogasse tudo pelo ralo. Parece que minha fé vai tudo pelo ralo. Eu esqueço de orar, eu esqueço de falar com Deus, eu esqueço de quem Deus é, eu esqueço das coisas que Deus já fez na minha vida. Eu esqueço. O que é isso? Falta de confiança. Teve uma época, vocês conhecem sobre isso, que eu fui fazer uns exames de rotina e deu que quase eu morri do coração. Deu que eu estava, como que é o nome certo? Jesus Cristo. Que eu estava com um tipo de um sangramento oculto, né? É quando dá sangue oculto nas fezes. Você faz também até exames de sangue, de urina e de fezes. E deu sangue oculto nas fezes. E quando acontece esse exame não consegue medir a precisão da quantidade de sangue, sabe assim? Então um dos indícios disso é que o homem, ele pode estar com um tipo de câncer. E meu pai morreu de câncer. Eu estava conversando com o médico falou assim, a médica falou assim, que perdeu uma irmã com câncer, falou assim, quando uma gripe já não é mais normal, né? Quando você perde alguém com câncer, né? Eu falei, verdade. Então, dá uma dor de cabeça em você, já vem um bombardeio de pensamento negativo. E eu lembro que eu fui sozinho, sentei lá
que sempre eu levo a Renata comigo, né? Esse dia eu fui sozinho. E eu sentei lá, eu estava lá com os exames, com as coisas, tal, o médico ia ver tudo. E aí o médico falou isso, ó, você vai ter que fazer um exame mais detalhado, tal, tal, tal. E eu tinha aquilo, né? Tinha aquela notícia que poderia acontecer. E eu lembro que quando eu saí da clínica, né, eu saí com aqueles papéis, com aqueles documentos da clínica, a primeira coisa que eu fiz, ninguém estava me vendo, eu olhei para o céu. A primeira coisa que eu fiz. E sabe o que eu falei? Eu não estou sozinho. Então, nos dias mais difíceis da sua vida, experimente fazer isso. Olhe para o céu e fala assim: eu não estou sozinho. E naquele momento é como se eu pudesse perceber Deus vindo e me abraçando e confirmando: você não está sozinho. A pior coisa é a gente passar por lutas, problemas e sozinho, sem Deus. Amém, gente?